início à nossa aula de artes. Peguem lá a apostila de vocês na página 18, certo? Vamos lá. Aula passada, aula passada não, nós estamos desde o início dessa apostila falando sobre as descendências afro, né? As descendências africanas, né? Já fizemos máscara, já fizemos tubos, né? Usando pinturas. Então, nós já estamos trabalhando desde o início sobre o movimento africano, né? Alguns artistas que pegaram um pouquinho dessa tendência, colocaram em suas obras. Hoje nós vamos falar sobre Aleijadinho. Vocês já escutaram o nome Aleijadinho em algum lugar? Um artista? Então, ele é um escultor mineiro, de nome Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Nasceu em 1730, faleceu em 1814, com 84 anos. É um dos artistas afro-brasileiros mais conhecido na história do Brasil. A expressividade de suas obras ainda impressionam na atualidade. Observe algumas delas. Na apostila de vocês, nós temos lá um santuário, né? Foto de um santuário, Bom Jesus do Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Estão vendo? Na frente tem 12 profetas esculpidos por Aleijadinho. O Aleijadinho que fez aqueles 12 profetas. Ele fez com pedra-sabão. Pedra-sabão é uma pedra não tão dura como uma pedra, é uma pedra fácil de ser esculpida. É uma pedra meio arenosa, sabe aquele chocolate soufflé que é cheio de buraquinho dentro? Então, é uma pedra assim, fácil de ser esculpida. Então, nesse santuário, ele esculpiu 12 profetas. Temos 2 lá embaixo. Profeta Rabacu, à esquerda, Uzeias, à direita. São 2 obras feitas por Aleijadinho para o Santuário Bom Jesus do Matozinhos. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O Aleijadinho, vocês viram aí na apostila de vocês, é um artista afro-brasileiro, afro-negro. Por quê? Porque ele... Deixa eu pegar a foto dele aqui para mostrar para vocês. Aqui é mais ou menos uma foto dele. Vocês estão vendo? Ele tem os traçados afro, né? Então, essa pessoinha aqui, o Aleijadinho, o pai dele era um português, Manuel Francisco Lisboa, tá? O nome do pai dele. O que aconteceu? O Aleijadinho é filho de uma escrava negra. O Aleijadinho é filho do arquiteto português Manuel Francisco Lisboa com uma escrava negra. Então, quando o pai dele faleceu, ele não foi considerado um filho legítimo. Então, ele não pôde fazer parte do testamento do pai. Isso passou na época, né, por ele ser um casamento fora, né, um casamento, não digo incorreto, com uma escrava, né? Então, naquela época, não era considerado um filho legítimo. Ele foi, vamos dizer assim, ele foi rejeitado, né? Por ser filho de uma escrava. Então, o Aleijadinho nasceu em Cachoeira do Campo, distrito em Ouro Preto, Minas Gerais.
perto lá da metade do século XVIII. Antônio Francisco Lisboa mudou a história da arte no Brasil. Boa parte da produção artística de Mestre Aleijadinho está concentrado na cidade histórica de Ouro Preto, mas está em Congonhas o conjunto do Santuário do Bom Jesus do Matozinhos, com os 12 profetas esculpidos em pedra-sabão, e os 6 passos da paixão de Cristo. Em 1777 é detectado uma doença grave, mas ninguém sabe se essa doença não tinha cura ou ele que não quis se tratar. Isso ninguém sabe o que realmente aconteceu, mas foi uma doença que deformou o corpo e os membros, principalmente as mãos e os pés. O apelido Aleijadinho é dado ao artista por causa dessa enfermidade, o que fez trabalhar de joelho após perder os dedos dos pés. Então ele começou a ter nos pés essa doença, começou a perder os dedos começaram nos pés também, primeiro começou nos pés, ficarem preto, necrosados e acabaram sendo amputados. Com isso, ele começou porque os dedos é o que te dá equilíbrio no pé, né? Ele te equilibra, daí com isso ele começou a trabalhar só de joelho. Mas daí essa doença se estendeu pelo corpo, foi para as mãos também. Nas mãos, ele perdeu, nas 2 mãos, os 3 dedos, só ficou com o polegar e com o indicador. E mesmo assim atrofiados é o problema nas articulações, assim, fica duro. Então, ele não tinha esses 3 dedos, ele amputou, necrosou, ficou preto, teve que cortar fora. Ficou apenas esses 2 dedos nas 2 mãos. Mesmo assim, ele continuou fazendo o seu trabalho. Apesar da doença, o mestre continuou trabalhando em sua oficina. Em 1800, o artista trabalhou na execução das estátuas em sabão, lá aquelas da apostila lá no Santuário Bom Jesus do Matozinho, né? Então, em 1800 que ele fez aquela obra dos 12, né? 12 profetas. Daí eu trouxe também algumas obras, umas outras obras. Não, vamos voltar primeiro. Vamos voltar lá para continuar um pouquinho na doença dele. Professora, mas como que ele vai esculpir só com 2 dedos? Esculpir, quem não sabe, esculpir é entalhar, certo? Usa uma espécie de uma faquinha e vai tirando as lascas, né? O Aleijadinho usava pedra e até dar o formato desejado. Isso é esculpir. O que ele fez? Ele fazia adaptações. Essa parte aqui ele tinha, o punho, esse movimento ele tinha. Ele só não tinha os 3 dedos e esses 2 atrofiados. Ele fez uma adaptação com as navalhas, ou a ferramenta, né, grudada na mão dele. Então ele conseguia, né, fazer as suas obras com essas ferramentas engatadas na mão dele. Então, mas dizem que a dor é muito forte quem tem essa doença. Então, o que ele fazia? Ele, como as mãos tinham essas navalhas, ele acabava se cortando inteiro de tanta dor que ele sentia. Então, ele passava no rosto, no lábio, no nariz. Com isso, ele começou a ficar muito deformado, né? Imagine, em 1800,
De repente, um artista inteiro deformado. É isso que aconteceu, porque dizem que a dor é muito forte e ele não suportava essa dor. E se vocês pararem para pensar, ele faleceu com 82 anos. Quando ele tinha 41, 42 que ele descobriu essa doença. Então ele ficou a metade da vida dele com essa doença, tá? Eu trouxe algumas outras obras para vocês darem uma olhadinha. Essa daqui, ó, é um daqueles profetas que vocês viram na apostila de vocês. Mas olhem o detalhe da obra, tudo esculpida. Ó, o cabelo, a barba, a roupa, né? Ó, dobrada, dá para ver as dobras. Essa daqui é do detalhe de um dos profetas lá, que está lá na apostila de vocês. Temos também essa outra, são todas obras esculpidas. Ó, essa outra aqui também foi ele que fez, né? A obra de imagem de Jesus. As suas obras eram todas direcionadas às obras sacras, obras de igreja. Temos anjos, tudo esculpido por ele. E temos mais anjos. Olha os detalhes. Então, o Aleijadinho, ele fez muitas obras. Em várias cidades de Minas Gerais encontramos obras dele. Olhem lá. Temos Os Profetas e a Paixão de Cristo, está em Congonhas, e a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. São reconhecidas como as maiores obras do artista Aleijadinho. Ainda temos capelas, igrejas, ornamentações em várias cidades, como Sambará, São João del Rei, Tiradentes, Caeté, Mariana, Felizlândia, Matozinhos, Barão do Cocais e em São Paulo, capital, com peças hoje no Palácio dos Bandeirantes. Então, além de igrejas, lá em Minas Gerais, nas cidades históricas, também temos obras em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Além dessas esculturas que o Aleijadinho fazia, vocês viram lá na apostila de vocês, está na frente, de uma igreja. Ele também fazia dentro das igrejas. Ele fazia a cúpula das igrejas, a parte de cima, toda decorada, os altares, tudo cheio de peças sacras, todas entalhadas, tá? A Pro vai postar um vídeo sobre a vida do Aleijadinho que mostra várias obras dele, nas cúpulas, os detalhes, muitas também em banhada a ouro dentro das igrejas. É muito interessante esse vídeo. E daí fala depoimento de alguns historiadores, sobre a vida dele, o que aconteceu, sobre a sua doença. Vai mostrar as suas obras. A prof só trouxe umas outras obras, certo? Vale muito interessante vocês assistirem. Hoje nós só conversamos sobre Aleijadinho para vocês conhecerem um pouco sobre esse artista, escultor. Por quê?
aula que vem vocês vão fazer uma escultura. Ah, vai ser uma escultura de argila? Não. Vocês vão fazer uma escultura num sabão. Sabão de pedra que a mãe usa. Lá, lavar roupa, alguma coisa assim. Então, são aquele sabão, aquele bloco de sabão. Vocês vão providenciar um bloco desse, um sabão. Pode ser ou de coco, que é branco, ou aquele glicerina, que é meio amarelo, porque eles são mais moles. Por quê? Daí vocês vão pegar uma faca. Quinto ano, acho que dá para vocês usarem uma faca, né? Não vão se cortar, por favor. Daí, o prof vai explicar para vocês vão esculpir esse sabão. Mas tudo aula que vem. Uma atividade bem legal que vocês vão fazer. Mas antes de nós irmos para a parte esculpir, nós temos que fazer toda obra precisa de um desenho, certo? Claro que o desenho que vocês vão fazer para a prof hoje não vai ser o do sabão, porque vocês não são nenhum aleijadinho por enquanto, né? Então tá. A tarefa é a seguinte: vocês vão procurar uma obra do aleijadinho, de preferência de vocês, certo? Um exemplo. Eu gostei dessa, ok? Pegou a obra. Primeira coisa, vamos tentar reproduzir, copiar essa obra numa folha? Vamos tentar? Eu não consigo. Temos que tentar. Vamos tentar? Apaga, refaz. Não precisa cor. Façam só com lápis grafite, certo? Vão tentar reproduzir essa obra com lápis grafite em uma folha sulfite normal. Vocês que vão escolher. Não precisa ser aqui são 3 anjos. Vai dar muito trabalho. Vocês podem pegar apenas um, certo? Mas vocês vão fazer o desenho, mas a prof precisa ver também da onde que vocês tiraram. Então, deixem junto com o desenho de vocês a imagem que vocês reproduziram, tá? Eu escolhi essa. Pode desenhar apenas um dos anjos. Professora, eu vou escolher essa. Pode desenhar um dos personagens, tá? Essas daqui que a prof trouxe foi alguns exemplos. Tem várias obras do Aleijadinho. Essa daqui, vocês podem fazer só o rosto, não tem problema. Escolham, procurem, tem várias obras, várias esculturas e vocês vão tentar reproduzir para a professora, ok? Tentem reproduzir, façam o melhor que vocês conseguirem. Não precisa tempo. Agora, voltando nas aulas, a prof quer ver essa reprodução e não esqueçam de grampear ou colocar um clips, a imagem e a reprodução de vocês, ok? Caprichem, não precisa de cor. Quem quiser usar lápis colorido pode, mas não precisa. Se quiserem fazer só com lápis grafite, pode ser. Desafio lançado. Vão caprichar? Então tá bom. E assistam o vídeo que a prof vai postar sobre o Aleijadinho, que é bem interessante também. Ok? Até a próxima!